Gosto pra caramba de fazer live com vocês, mas hoje eu tô com uma preguiça. Porque, velho, eu não aguento mais, mano, esse assunto de arbitragem. Eu não aguento mais ter que falar disso. Eu não aguento mais isso ser tão predominante no futebol brasileiro, sabe? Juro, cara, isso tá me dando nos nervos já, tá me desanimando. E é. Todo ano, eu acho que me parece que é uma tentativa de mostrar que o buraco é cada vez mais embaixo. Toda rodada, na verdade, é uma tentativa de mostrar que, cara, não há salvação pro futebol brasileiro. E aí, quando a gente, por exemplo, lê a matéria da Piauí, como a gente leu na semana passada, mostrando que os presidentes de federações tiveram um aumento de 330% nas suas mesadas, nos seus salários, e ao mesmo tempo a verba para arbitragem foi diminuída, cara. São os presidentes de federações ganhando muito mais dinheiro e o futebol brasileiro cada vez mais abandonado, e tudo isso com a anuência dos presidentes de clubes que hoje reclamam. Teve presidente aí de clube do esporte reclamando, cobrando investigação na questão do pênalti pro Palmeiras. Mas em quem que esse cara votou? Quem que esse cara apoiou para presidente da CBF, né? É tudo muito triste, cara. Assim, juro pra você, eu tô desgostoso com o futebol brasileiro, eu tô triste, sabe, tô preocupado, e eu não vejo solução, esse é o problema. Não há hoje mais solução, porque a matéria-prima, as pessoas que cuidam disso, elas são muito fracas, são muito mal preparadas e não há nenhuma tentativa de melhorar o meio. Pelo contrário, no máximo ali o cara errou, geladeirinha, volta, daqui a pouco tá aí de novo. A gente não vai nem lembrar o nome do cara de novo. E porque são tantos e tanta gente ruim que a gente está mais preocupado com a escalação do nosso time para o próximo jogo. E assim vai caminhando a humanidade. E realmente, assim, olha, eu vou te falar, muito, muito, muito difícil essa situação. Então, assim, desanima. Chegar aqui, ligar uma live, falar sobre arbitragem de novo, falar sobre esse jogo do futebol do Campeonato Brasileiro que difícil encontrar um jogo bom. Talvez Santos e Bahia ontem tenha sido um jogo legal, porque eram dois times muito kamikazes também. Mas assim, tá, eu esperava mais esse retorno do Campeonato Brasileiro. E, e a verdade é que a gente está muito, muito, muito longe de ter um campeonato de altíssimo nível aqui no Brasil. Porque a CBF não quer e os clubes colaboram, corroboram com isso, né, Felipe? Bom dia. Bom dia, mano. Tamo junto. Bom dia pra todo mundo aí. Concordo plenamente com o que você tá dizendo. Acho que a CBF ela ela tentou mudar o modo dos árbitros usarem o VAR, né? Se antes a gente tinha o VAR intervencionista, que se metia em qualquer coisa, o VAR caçador de pênalti, o VAR que apitava até lateral, óbvio que eu tô usando uma figura de linguagem aqui, mas querendo dizer que o VAR era intervencionista há um ano atrás, há 2 anos atrás, no futebol brasileiro. A gente cansou de ter essas discussões justamente por isso. E hoje, a gente tem um VAR praticamente inexistente no campeonato. Como você falou, as pessoas que gerem a arbitragem no Brasil, que comandam, que são as responsáveis pelo padrão, são incompetentes, cara. São incompetentes. Pode vir o CNM, pode ser o Gaciba, pode ser o Sveiter, pode ser, enfim, esses nomes que já passaram pela cadeira da chefia de arbitragem do futebol brasileiro. Assim, pode ser qualquer um, cara. Pode vir o Colina cuidar da arbitragem brasileira, vai ser essa coisa desastrosa, porque não há um critério, não há um padrão. Agora eles instituíram que é mínima interferência. Então, eles respeitam as decisões tomadas em campo. Só que as decisões tomadas em campo, elas ferem a regra do VAR, que é, pô, lance que não existe, lance que não é pênalti, lance que não é para vermelho, lance que não é um lance claro. Pô, o que custa o VAR? Se o VAR chegar ali e recomendar
pro árbitro que tá em campo e falar, ó, amigão, recomendo revisão. Só isso, não precisa induzir o cara a corroborar com a marcação dele em campo. Se houve o VAR o áudio do VAR do pênalti marcado pro Palmeiras ontem, aos 45 do segundo tempo, na Ilha do Retiro, você fica revoltado, pô. Eu sou palmeirense. Eu fiquei, como disse o Marcos ontem nas redes sociais, o ex-goleiro Marcos, é foda ganhar de novo, assim. É desgostoso. Você fica, pô, se fosse contra o Palmeiras, eu ia estar arrancando os cabelos. E a favor eu também tô. Porque assim, amanhã pode ser contra o Palmeiras. Daqui a pouco pode ser contra o seu time também. Porque os caras são ruins. É um padrão ser ruim. É um padrão. Você vê o que foi feito no jogo contra o Cruzeiro no Beira-Rio, uma expulsão aos 20 minutos, bizarra, que nem ao toque. Você vê o pênalti que ia sendo marcado ontem pro Santos. A bola bate na cabeça do cara, nitidamente. Dá pra ver na primeira imagem, o cara foi. Aí assassinaram de vez o protocolo. O cara foi de novo no VAR ver o lance. É assim, você fica, cara, as expulsões que tiveram no jogo Atlético Mineiro e São Paulo. É uma falta de critério. Cada árbitro apita do jeito que quer. Cada árbitro de vídeo interpreta a regra do jeito que quer. É um Deus nos acuda, assim, a gente tá largado, cara. Simplesmente um bando de amadores tomam conta da arbitragem, acabam com trabalhos durante a semana, trabalho dos clubes, preparação, tudo profissional, e os caras continuam amadores. Então, entra ano e sai ano, a gente continua desse jeito, e aí você analisa o sistema, volta atrás, vai tentar aprofundar um pouco, vai ver quem comanda a arbitragem, quem votou para o Edinaldo continuar à frente da CBF. Você vai ver que os clubes não se unem para formar uma liga independente e eles mesmos profissionalizarem a arbitragem, que impacta no dia a dia deles, nos resultados deles, na temporada deles. Enfim, é todo um sistema que corrobora para que a gente fique nessa mesmice. Há quantos e quantos anos a gente fala de arbitragem no Brasil? Há quantos e quantos campeonatos brasileiros? Toda pós-rodada tem uma polêmica. E eu achei que na primeira rodada não teve, que foi até um milagre, assim, não ter nenhuma coisa polêmica da arbitragem, assim, nenhum lance polêmico, pra gente ficar aqui horas Cara, e e o horas pior é o discutindo. seguinte, você fala do VAR intervencionista, mas, pô, o VAR recomendou a expulsão do Caleri, que não foi Sim, absolutamente nada, não foi agressão, cara, não teve o gatilho. Então, assim, eles sim, intervêm quando não é pra intervir, né? sim, sim, E sim. aí, quando é Ah, pra intervir, eles não intervêm. Quando é para intervir, eles não intervêm, a resposta é: ah, vocês não queriam um árbitro de vídeo menos intervencionistas? Mas aí aparece, por exemplo, o VAR intervindo num chute na bola que o Carpini dá, expulsa o Carpini no jogo contra o Flamengo, sei lá, na comemoração do gol. Por que o VAR interviu nisso? exato. Entendeu? Por que não interviu no pênalti, capitão? E aí, assim, cara, assim, é foda, porque a gente, depois do que aconteceu na semifinal do Campeonato Paulista, e aí você se põe na pele do torcedor do esporte, e aos 45 minutos o time se superando, empatando com o Palmeiras ali, se defendendo, segurando o resultado em casa, que pô, o esporte foi pro campeonato para fazer 45 pontos. Era um ponto super importante contra um dos times que vai brigar lá em cima. E aí tem um pênalti daquele nos 45. E aí, pô, lógico, corroborado por um discurso do presidente também, que colabora com isso através de não. De ir de acordo com a manutenção do poder da CBF, mas o cara fala assim: porra, cara, é o eixo, né? Não é o Palmeiras, assim, mas é o eixo. A gente tá. Os times do Nordeste são prejudicados, etc e tal, porque, pô, na casa dos caras, aos Sim. 45 do segundo tempo, você marcar um pênalti daquele. E eu Não, até e entendo a outra, marcação no campo, tá? Tipo assim, ali eu não marcaria, mas eu acho que é jamais. o maior, eu acho que o maior erro é o do árbitro de vídeo que vê o cara chutar a bola e o cara não Então, fala nada, o cara não chega nem no árbitro e diz, ó, eu acho que ele tocou na bola antes, eu acho que seria legal você dar uma, ele até calça o jogador na sequência, mas ele toca na bola antes. Eu acho que vale recomendação para você rever e avaliar aqui, sem dizer, ó, não foi ou foi. Não, 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 não. Peço reavaliação. Vai pro os vídeo e caras vai capitam, decidir. velho. Os Mas caras capitam. exatamente. E aí, cara, assim, você vê. E o que vai acontecer com esse árbitro de vídeo? Vai pegar uma geladeirinha, vai apitar. Porque assim,
A gente fala geladeirinha, né? Mas a E gente, tem a, a árbitro, gente, cara. a gente presta atenção se esse cara não tiver na próxima rodada da Série A, se ele vai estar na Série B, se ele vai estar na Série C. Existe hoje um órgão de imprensa que de alguma maneira cobre isso e que faz essa fiscalização do que acontece com esses árbitros quando eles erram. E aí eu acho que é um erro também da imprensa, cara. Deveria existir um site feito por um pool de grande mídia que, mano, mostrasse o que acontece na prática com árbitros que cometem erros esdrúxulos, sabe? E aí virar notícia. Por exemplo, esse árbitro aí vai apitar um jogo da Série C na próxima temporada. Árbitro que prejudicou o esporte está no jogo hoje do Santa Cruz, não sei o que e tal. Tem que ser exposto, cara. A gente não fica sabendo. A CBF faz o que quer porque a imprensa pouco se preocupa com isso. Fala na segunda-feira. Mas aí na sexta-feira, no pré-jogo do final de semana, já estão falando de novo do Flamengo e sei lá quem, do Palmeiras e sei lá quem. E se esquecem, entendeu? Porque já tá velho, já foi, entendeu? Então, cara, assim, fica muito fácil também. Olha, eu tô cansado, cara. Tô Eu também. cansado, Eu muito também, cara. difícil. O produto futebol brasileiro tá Um um lixo. lixo completo. Em vários E, aspectos, não aqui, só a pô, cara, arbitragem. essa reeleição do Edinaldo, que, cara, você aumentar na cara dura, depois de uma semana que você foi reeleito, 330% o salário dos presidentes, cara, assim, é aquilo que a gente falou, cara, parece uma propina legalizada. Uhum. Parece. Porque não faz o menor sentido isso, cara. Assim, Daquele jeito, votem em mim que quando eu for reeleito, todo mundo vai se dar bem. Por isso, né? ah, cara, é muito difícil, cara. Muito difícil, é triste demais. Mas para mim, cara, o mais. Assim, a gente sabe que ele seria eleito de qualquer jeito, porque o voto das federações É mais são importante mais que dos clubes. importantes. Mas se a gente tivesse visto os clubes, mano, apoiando o Ronaldo, falando assim, ó, o nosso candidato é o Ronaldo, a gente sabe que a gente vai perder, mas a gente vai levar o Ronaldo pra votação e a gente vai perder de pé. Se tivesse isso, sabia falar, não, beleza, mano. Os clubes lutaram contra isso. Quem venceu foi as federações, a politicagem e o caralho. Agora, os clubes apoiarem isso, cara, essa É. continuidade. Por quê, cara? Por quê, cara? Isso que eu queria entender. Por quê? Os clubes paulistas apoiarem o Edinaldo, que por sua vez mantém esse sistema de federações fortes num campeonato paulista que rende 45 milha ano para cada um, eu até entendo. Mas, cara, por que o Flamengo, o Fluminense, o Vasco, num campeonato que não paga nada, o Grêmio o Internacional, o Atlético, o Galo, por que esses caras apoiaram a atual candidatura, sendo que os estaduais deles estão mortos, cara? Sabe? Qual que é o sentido? Assim, eles ganham o quê? Eles perdem o quê deixando de apostar no Ronaldo? E não é o Ronaldo pelo Ronaldo, mas é qualquer um que se tentou fazer alguma coisa diferente. Poderia ter sido qualquer um. Eu queria entender, cara, por que esses caras têm esse rabo preso tão grande, velho. É, cara, o Edinaldo ele conseguiu, de acordo com a matéria da Piauí, né? Ele conseguiu criar uma teia de apoio muito grande, cara, pra se manter no poder, assim. Ele conseguiu trazer o sistema pra ele, cara. E tá aí, mais uma vez, presidente da CBF até 2030, enfim. E ainda sobre a arbitragem, você ouve o áudio do pênalti marcado pro Palmeiras ontem? E é revoltante que os caras eles brigam com a imagem. Parece que há um protocolo de se houve o toque, então tá certo. Marcou, tá? É pênalti. Porque o cara não tem a capacidade de julgar a imagem, de interpretar o que é claro e falar, pô, esse toque aqui não é suficiente pra marcação de um pênalti. Mas não. Aquela gritaria de sempre. O calço, impede o jogador de seguir, tal. Aí o cara que tá em campo, pô, eu vi bem, marquei certo. E outra, vale lembrar que o esporte foi prejudicado duas vezes já. Foi prejudicado ontem e foi prejudicado sábado passado na estreia do campeonato contra o São Paulo no Morumbi, num pênalti inexistente também marcado pro Não, é São Paulo, ridículo, é verdade, só que bem o Caleri lembrado. Tá perdeu. vendo Só como a que o gente Caleri perdeu. esquece?
Tá vendo? Exato. Tá vendo como a gente esquece? Eu nem lembrei disso. A Só que o gente, Caleri perdeu. a gente falou tanto disso semana passada, mas aí, cara, já tá tão velha a rodada passada. Passou É. Libertadores no meio, e o caralho, etc e tal. E, cara, no fim, a gente nem lembrava mais. Como é que tá se sentindo o torcedor do esporte, cara? Pois é. Sabe? É Os caras inacreditável. foram Cara, prejudicados por 2 rodadas duas contra 2 rodadas, paulistas. cara. Sabe? E eu poderia chegar aqui e dizer, por que sempre a favor de fulano, de Beltrano? Por que sempre contra ciclano de Beltrano? É. Realmente, cara, assim, gera dúvidas, entendeu? Gera dúvidas. O presidente do esporte pede investigação. Pra mim, numa atitude meio desesperada. Eu duvido que tenha algum complô, algum conluio. Mas, cara, numa era de VAR, quando você vê alguns padrões se repetindo, no mínimo, não é que existe complô, conluio, mas no mínimo existe um certo receio de não se errar contra certos clubes. Por exemplo, os caras tiveram a convicção de que foi pênalti ontem. Se os caras voltam atrás e eles são massacrados por isso, ia pesar muito mais na cabeça deles eles terem errado contra o Palmeiras do que está pesando hoje deles terem errado contra o Sport. Essa é a verdade, cara. Os caras pensam nisso. E não é porque é o Palmeiras. Seria o Corinthians, o Flamengo, qualquer um, cara. Time que tem mais pressão, que tem mais torcida. Claro. Então, na dúvida, os caras apitam pro time que é mais relevante. Entendeu? Isso é foda, cara. Isso é foda pra caralho, porque isso desequilibra o campeonato. Era pro Palmeiras ter começado o campeonato com 2 pontos. A gente tá questionando o início do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. 2 jogos bem ruins. Ah, mas eu acho que vale questionamento mesmo. E o Palmeiras hoje é um dos líderes do Campeonato Brasileiro por conta de uma arbitragem patética, cara. É inacreditável, cara. Um futebol inexistente, cara, do time do Abel, que vai ter muito trabalho pra recuperar pra fazer esse time competitivo de novo. Cara, eu não sei se você viu durante a semana aí que saiu uma reportagem no GE mostrando o quanto cada árbitro ganha, velho, de Série A. Tipo, um árbitro FIFA da Série A recebe R$ 7.280 por mês, por jogo, né? E o da CBF ganha 5.250. Assistente e árbitro de vídeo recebem, da primeira divisão, 4.370 e da CBF recebe 3.150. E aí você vê um comparativo com o que os presidentes das federações ganham, né? Papo de mais de R$ 200.000 por mês, assim. É. Inacreditável, cara. É inacreditável o amadorismo que continua. O cara que comanda O Felipe, o esporte profissional no Brasil ganha, e mesmo se ele tiver um escudo FIFA, ele ganha R$ 7.000 por jogo. E o presidente da Federação do Mato Grosso do Sul ganha 200 mil, pô. Que isso, cara? Que o isso? Felipe, a gente viu os salários dos presidentes de federações aumentar 300%. E isso aqui é uma das coisas que explica. Ó, aqui, ó, a CBF renovou o contrato com a Nike até 2038. Olha aqui o valor que a CBF vai faturar. Ó. Cara, são 100 milhões de dólares por ano só para ter a Nike. São 600 milhões de reais só de Nike por ano. Só para ter o símbolo da Nike aqui. A Nike vai pagar 600 milhões. Fala alguma coisa, acho que está mudo. Som. Ah, não, foi. Então, assim, cara, o contrato anterior era bem menor. Só isso aqui dá e sobra. Porque eu fiz a conta aqui. 250, acho que 250 mil, né? Que vai ganhar cada árbitro, cada presidente de federação. Isso dá mais ou menos, são 27 presidentes, isso dá uns 6 milhões de folha mensal. Isso aí não é Cara, nada pra CBF. eles vão ganhar 600, isso aqui dá 10% do que eles vão receber. Tudo bem que isso aqui é anual, mas vamos fazer a conta direito. Vamos fazer a conta direito, né? Calculadora, ó. Vamos fazer a continha. 600 milhões, 608 milhões, dividido por 12. Dá 50,6 milhões por mês, certo? Então, assim, do contrato novo, diminui aqui menos 6, que são o valor a mesada dos presidentes de federações, sobra 44 milhões limpo da Nike no novo contrato. Então, cara, é dinheiro. E outra, notícias, a Piauí noticiou, cara,
que a CBF tentando economizar com gelo no jogo da seleção. O Dorival Júnior parece que estava com o controle remoto quebrado, pediu um novo controle remoto, teve que passar por um monte de fiscalização, 2 semanas para mandar um controle remoto do quarto dele, 2 semanas para aprovar a compra de um controle remoto. E os caras, teve aí deputado que foi com a esposa em jogo da seleção e o caramba, que ficou em hotéis caríssimos, contas de mais de 190 mil reais, cara, pra esses caras irem assistir jogo da seleção. É o escárnio, cara, a farra do boi, cara. É A farra do boi, assim. E o pior pra mim, cara, eu sei que é difícil lutar contra isso, o Ronaldo tentou, mas como eu falei, o pior pra mim de tudo isso é os clubes apoiarem, cara. Porque não adianta nada, cara. O torcedor do esporte tá puto, aí ele pode apoiar o presidente dele, mas pra mim o presidente do esporte é um mentiroso. Quem que ele apoiou? Esses caras, pra mim, eles são... Eles fazem os torcedores dos times deles, eu falo de todos, de babaca. Porque foi 100% de aprovação, cara, do Edinaldo. Então, Adianta nada o assim, Matos ir lá no Instagram e postar foto de arma. não O adianta nada. Cruzeiro foi assaltado à mão armada no Beira-Rio. Foi prejudicado, foi. Não adianta Mas nada, não quem que adianta o Pedrinho nada. apoiou? Quem? Quem que o Pedrinho Quem? apoiou? A Leila Exatamente. apoiou quem? Tá aí toda Exatamente, cara. bradando como a forasteira do futebol E outra, brasileiro. Felipe, Antissistema, cara. Para, velho. Felipe, beleza, assim, digamos que os presidentes de clubes tenham votado na manutenção do presidente da CBF, porque assim, cara, eles estão dando pra gente, o presidente da CBF atual hoje, tá dando pra gente a possibilidade da gente conversar entre a gente, eles não querem mais se meter no Campeonato Brasileiro, a gente vai ter a possibilidade de fazer... Por que esses caras não se juntam logo e fazem uma liga e eles mesmos cuidam da arbitragem então, se eles estão cagando pra CBF a ponto de votar em qualquer um? Por que eles deixam isso na mão da CBF ainda? Quando que eles vão se organizar? Eles perderam uma... Cara, esse era pra ser, o campeonato de 25 era pra ser um marco. Era pra ser a primeira liga da história, cara. E eles não foram capazes de se unir. Não foram capazes de criar uma empresa, não foram capazes de ter um CEO, de criar processo, de criar um estatuto, de, cara, começar um campeonato brasileiro histórico, diferente. Aí falam agora de que, porra, o campeonato de 2027... o Marcelo Paes está animado. Eu já vi um monte de presidente animado e nada sai do lugar. A gente se Animado. empolga, se empolga e não acontece nada. A gente vai estar aqui em 2035, daqui 10 anos, se Deus quiser, fazendo live Bom Dia Futeboteco, e lembrando da live de 2025, de 10 anos atrás, quando a gente estava falando isso. Porque, cara, eu ouço esse discurso desde a época da ESPN do Trajano. Nossa, sim. O Antero Greco era vivo e falava disso. Sim. Cara, entendeu? Os jornalistas estão morrendo, as pessoas estão passando pela vida e nada muda no futebol brasileiro. Nada Sim. muda, sabe? Então, cara, sinceramente, por isso que eu fico triste de plena segunda-feira, cara, ter que falar disso. Porque isso me deprime, isso faz eu Também. desgostar de futebol, faz eu querer falar, querer ver outras coisas, faz eu querer ter um canal de filme, faz eu querer ter um canal de série, um É canal verdade. de games, sabe? Porque, sabe, lidar com isso no dia a dia, todo dia, tanto tempo, porra, ouvindo isso desde criança. Desde criança, ouvindo outros caras falarem, agora sou eu. Daqui a pouco vai ser meus filhos, meus netos que vão estar falando dessa porcaria dessa CBF, dessa arbitragem e dos presidentes de clubes que compactuam com a manutenção disso. Então cansa, cara. Eu tô cansado, não aguento mais. É, cara, corroboro também, porque ontem eu tava até tentando assistir o programa pós-jogo do Sport TV lá com o Denilson e o Rizek, o fechamento. Os caras ficaram 45 minutos debatendo a arbitragem. O programa tem tipo 1h30. Mais de 45 minutos, pô, até passou. Cara, chegou um dado momento que eles falaram exatamente isso também. Tipo, putz, perdemos quase 1 hora do programa aqui, falando sobre arbitragem. Um vai achar que foi mais prejudicado, o outro vai achar que foi menos. Aí vai cair naquele senso clubista, e isso e aquilo. E nada vai mudar. E semana que vem, como a gente falou, o pênalti esdrúxulo marcado a favor do São Paulo sábado no Morumbi foi esquecido. Vamos falar desse de agora marcado pro Palmeiras. Aí semana que vem
o Sport vai jogar, pode ter tô aqui conjecturando, pode ter um erro a favor, aí vai passar também, e assim segue o campeonato, e assim a gente vai aqui discutindo sobre futebol, fingindo que nada E aí, acontece. quando tiver um E- erro a favor, o presidente do esporte que cobrou a investigação não vai falar nada, Exato, entendeu? exato. Como a Leila não tá falando nada, Não, como né? o Abel foi ontem, uma cena bizarra. Quando o Palmeiras é prejudicado, ele arranca a cueca pela cabeça. Agora, quando o Palmeiras é beneficiado, ele vai lá e cumprimenta os árbitros. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, assim, é. Como disse o Marcão ontem, velho, é vergonhoso ganhar assim, velho. É vergonhoso. Eu prefiro empatar. Prefiro descer a lenha no time. Prefiro criticar o Porque treinador aquilo, do né? que ir lá e ganhar, tipo, maquiado, assim, porque, pô, o Palmeiras não mereceu ganhar ontem, cara. Cara, Jogou eu, porra eu nenhuma. sinceramente acho que assim, se o Abel chegasse e dissesse, eu sei que isso não seria uma coisa, isso pautaria o Brasil. Mas O quê? se ele dissesse, gente, eu aqui já reclamei uma série de vezes contra a arbitragem. Queria deixar claro, árbitros erram, é normal, já errou a nosso favor, já errou contra e vão continuar errando a nosso favor e contra nós. Mas não achei que foi pênalti, acho que a reclamação do esporte hoje foi correta. Assisti aqui o lance e não achei nada. Se ele fala isso, ia gerar uma série de coisas, uma série de discussões, mas mais do que tudo, quando o Palmeiras fosse prejudicado e ele fosse reclamar, a gente ia falar, não, porra, do caralho, ele pode reclamar. Porque na hora do que foi a favor, ele falou. Mas sabe, Uhum. e o cara ainda ir cumprimentar o árbitro, a impressão que dá é que vai falar assim, obrigado, eu quero ganhar É, de qualquer jeito. Eu quero ganhar de qualquer jeito. Obrigado. Não exato. importa. Assim, se não me. Ele chegou a reclamar de arbitragem no jogo contra o São Paulo, vamos lembrar disso. Ele chegou Que a jogo que foi reclamar. na semifinal? Ele reclamou da arbitragem. Uhum. O time foi beneficiado, só foi pra final por causa de um pênalti esdrúxulo e ele reclamou da arbitragem. Então, é inacreditável, cara. É assim, a gente tá vivendo também um meio que é tanto erro que as pessoas para elas, o quanto mais elas forem beneficiadas, melhor. Quanto, sabe? E outra, E aí é foda, né? Falar de brasileiro, falar que brasileiro é ah, esperto, falar que brasileiro é isso e aquilo. Bom, não fomos nós, Felipe, que trocamos espelhinhos por minerais caríssimos, né? Não fomos nós que trocamos roupas e cangas por iguarias. ouro, por, né? Não fomos nós. Foi um país aí que de repente chegou no Brasil aí com um monte de caravela e fez isso, que É, foi os espertinhos, né? Não sim. fomos nós. Então quem criou essa cultura brasileira, que muito fala que brasileiro é esperto, brasileiro só ganha no grito, não sei o quê, Je- mas o a gente... jeitinho O brasileiro. jeitinho brasileiro. Mas peraí, a gente aprendeu isso com quem? Os caras chegaram aqui de caravela, destruíram tudo e ainda trocou, pegaram nossa população originária e fizeram a cabeça, cara, trocaram tinta por riquezas, cara. Então, assim, eu li isso nos livros de história no primário. No primário. Então, assim, vai catar coquinho também, entendeu? Vai catar coquinho, porque é um discurso muito moralizador de como se o brasileiro fosse uma merda e como eles fossem os certos, como se eles fossem os arautos da moralidade. E aí é isso. Ganha roubado, vai lá e aperta a mão do juiz e agradece. E o Pois que, é, que isso diz pra mim? Isso pra já. mim é um monte de hipócrita. Isso que pra mim diz. Não, e aí a mesma. Cara, e não é só o Abel, velho. Estamos aqui só falando do Abel. O Abel, a gente tá só dando um exemplo, porque você já viu algum técnico de que quando é beneficiado vai na coletiva e fala? Nenhum. Nem o próprio Zubeldia, que dá chilique todo dia. Dia sim, dia sim. Chilique contra a arbitragem de forma patética, bizonho que ele fez ontem no Mineirão, uma coisa ridícula, velho, ridícula, assim, ridículo que o Zubeldia fez ontem no Mineirão. E você viu semana passada na coletiva aqui no Morumbi ele falando sobre o pênalti marcado a favor do São Paulo? Não falou, não falou. Aí ontem vai bradar por conta de um lateral, o cara já tá querendo invadir o campo, assim. Então, é, é cansativo tudo isso, cara. É cansativo a hipocrisia, é cansativo a arbitragem amadora, nível amador. Cara, nem na Várzea você tem uma arbitragem assim. Na Várzea você tem um critério. Na Libertadores, que a Comebol é essa instituição
abjeta. A gente tem um critério e é respeitado esse critério. Os jogadores mesmo mudam os seus comportamentos quando o jogo é de Libertadores e Sul-Americana, eliminatória. O árbitro tem um padrão de apito ali, ele deixa seguir mais, tem um certo conceito de acréscimos ali, um número parecido. E no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nos estaduais, é a farra do boi. É qualquer coisa, é cada um entra ali, apita do seu jeito, o VAR lá em cima interpreta do seu jeito e foda-se. Foda-se a semana do seu clube, foda-se a preparação, o investimento que ele fez, foda-se tudo. O importante é os 3 pontos, seja como ele vier. E se perder na arbitragem, a gente faz uma notinha de repúdio, dá uma entrevista ao diretor, revoltado. Por quê? Porque o cara reclama, o dirigente do esporte, por exemplo, o Alexandre Matos, o Gabigol, faz esse tipo de reclamação porque sabe que na próxima rodada, pô, se errar de novo vai ficar feio, né? Então faz aquela pressão, o árbitro já entra em campo, putz, o Cruzeiro foi prejudicado semana passada. O esporte foi prejudicado. O Flamengo foi. Aí o cara já entra, putz, aqui eu não posso errar, velho. Não posso errar contra os caras e tal. Já entra aquela pressão. O futebol brasileiro é isso. Vive sob pressão a arbitragem. Rodada após rodada é digamos assim, um jeito de recompensar o erro da semana passada. É bizarro, cara. É, cara, o Samuel Bastos aqui. A CBF não vai resolver o problema da arbitragem porque desvia o foco para os escândalos. Duvido que os árbitros recebam só isso para ser testa de ferro. Olha, eu vou te falar, viu, Samuel? Eu juro que eu tô querendo passar pro próximo assunto. Eu sei que esse foi o assunto da rodada, a gente tem que falar da nossa opinião. Mas assim, eu não posso fazer mais do que dar uma opinião cansada sobre isso.